tema da live é o verdadeiro mestre, o único mestre que mereceria ser escutado, ouvido, obedecido, seguido dentro de nós. Como as pessoas que me mandaram as perguntas, eu escolhi perguntas que envolviam religião, porque todas elas pertencem a uma religião, eu vou privar o nome, tá, das religiões, por mais que vai ficar claro para alguns aqui quais as religiões dessas pessoas, o nome das pessoas, porque são perguntas bem interessantes, assim. O povo caprichou na martelada do Edson Rosa. Vamos lá, então. Vai ficar gravado. Botei aqui nos canais. Quem sabe siga para alguém refletir na sua própria vida. Tá? Eu vou deixar a última, que é a mais cabeluda, no bom sentido, que envolve agora o escândalo com Deus com Lama aí. Deixar para bem no último. O que o Edson pensa disso? Será que eu não tenho que pensar nada, mas fazer o quê, né? Perguntaram, eu vou responder. Primeira pergunta de um amigo que acredita na espiritualidade, que segue a Jesus Cristo. Ele botou o dedo na moleira do Edson Rosa e disse assim: Edson, você acha, eu estou botando em minhas palavras, eu estou lendo aqui, tá? Você acha e crê que é bom senso, que há bom senso, perdão. Ele está me questionando. Você fazer essa divisão entre Jesus e o Cristo, se os dois são os mesmos? Eu escutei a sua live feita em 2020, uma live ele escutou em 2020, aonde você fala de Jesus que nós, aí ele dá o nome da religião dele, proferimos. E depois você fala do Cristo que nós desconhecemos. Tudo que você falou tem sentido. Mas olha só, a forma que você falou, eu sinto um pouco de soberba, arrogância. Não por você, mas olha que eu achei interessante quando ele escreveu isso, eu pensei que era comigo até. Até pode ser, eu sou tranquilo. Se fosse, eu aceito crítica. Mas pela forma que muitos irmãos dessa religião vê o Cristo. Então, eu pensei que ele estava falando comigo, mas depois eu li, era com eles mesmos. E se fosse comigo, eu estaria lendo também, porque teve uma amiga aqui que falou para mim que tem palavras que eu uso que são muito rabuscadas, e ela está certa, eu tenho que me corrigir. Então, muitas das vezes, há uma soberba intelectual no Edson e talvez até uma arrogância que eu não note, mas não é intencional. Mas no caso aqui, não era comigo, não é para mim. Se fosse também, eu ia ler de boa, porque seria uma crítica produtiva. E ele chega e fala isso, ou ela, né? O que você acha do Jesus, o Jesus religioso, e o que tu tenhas a nos dizer de uma forma anti-religião do Cristo? Olha aí, tá vendo como o povo gosta? Tá aqui, ó. O povo gosta de tocar lenha na fogueira. Deixa eu tomar um café aqui. Como essa live vai ser gravada, está sendo gravada, perdão, eu não estou aqui ofendendo religião de nenhum, cada um fica na religião que quiser. O que o Edson acha do Jesus religioso? Eu vou falar o quê, meu amigo? O Jesus religioso, ele é moral, como eu sempre falo. Talvez essa live que você ouviu em 2020 falou isso. O Jesus religioso segue a moral. A moral é uma constituição onde várias pessoas têm um senso uno do que é certo, do que é correto, do que é bem, do que é mal. E elas fazem um acordo aonde socialmente a maioria opta por seguir tal cartilha. Então, se levarmos Jesus para a religião, seja ela qual for, que segue uma cartilha filosófica, doutrinária, pragmática, dogmática, sofística, ritualística, teosófica, filosófica e até científica, mas sempre num crivo moral, a tendência é eu me aprimorar no bem, fugindo do mal. Consequentemente, é eu buscar a luz para reacender-me além das minhas trevas. A tendência é eu crer, ter fé, para que eu busque em mim o meu amar próprio. Você entendeu? Então, quando Jesus fica restrito
há o olhar religioso, aonde há o crivo da moral que é prestativa, que é boa, mas em alguns ângulos é punitiva, em outros ângulos é preconceituosa, em outros ângulos até homofóbica, em outros ângulos até racista, porque é só ver a história das religiões. Se eu estou falando alguma bobagem. Só olha as histórias aí da Santa Inquisição, eu não estou citando nome de religião nenhuma. Olha a história aí do início da espiritualidade no Brasil, o choque cultural e moral que houve aqui no Brasil, assumindo um olhar filodoutrinário e religioso francês, europeu, especificamente francês, no Brasil. Obras, foi muito bom, porque a casta da sociedade janata brasileira acatou, e depois, com o tempo, os plebeus foram acatando. Mas se nós estudarmos o olhar fora a religião, doutrina, filosofia, e olhar para o lado ciência socialista da coisa, no sentido social, nossa, o que mais teve foi preconceito. Ah, olha, meu amigo. Ai, mas vamos lá. Então, o Jesus não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Eu vou puxar Jesus para o meu assado. Talvez vocês vão puxar Jesus para o assado de vocês. Eu não posso resumir a minha vida numa interpretação de um livro, mas eu posso reassumir a minha vida conforme eu interpretar o Jesus em dado livro. Seja livro espírita, seja livro cristão, seja livro pentecostes, seja livro Mormon, seja livro Testemunho de Jeová. Depende muito como eu vou interpretar as palavras do Jesus. Se eu tiver Jesus como a chave hermenêutica, o que é chave hermenêutica? A interpretação fundamental, o pilar fundamental, a pedra-prima, a sapata de todo o meu discernir, dificilmente eu, religioso, terei qualquer tipo de preconceito com outro ser humano. Dificilmente eu, ser espiritualista, espírita, vou ter qualquer tipo de preconceito contra outros manifestos espirituais. Outras linhas de outros tipos de consenso do que se declina a certo e errado mediante a moralidade, que talvez seja bem antagônica da minha. Eu posso até não gostar, mas eu vou respeitar. Eu posso até não frequentar, mas não vou maldizer. Eu posso até não perseguir, nem odiar, mas com certeza o meu respeito é em Jesus. Se eu não tiver Jesus, como a chave hermenêutica, como a pedra fundamental das minhas crenças, eu estou falando aqui no Brasil, né? Em outros lugares é Buda, mas depois eu vou entrar nesse assunto. A gente entende que eu vou me apegar no Velho Testamento, onde teve um monte de truicídio, assassinato, onde teve um monte de carnificina. O Velho Testamento, Deus que me perdoe, é só você ler com os olhos abertos e com atenção ali que você vai ver coisas horríveis que não vêm ao caso. E assim por diante. Então, não há problema nenhum em seguir a Jesus. A questão é como eu religioso, com as minhas carências, com minhas ansiedades, com minhas precariedades de entendimento, com minha arrogância, com minha soberba, com a minha prepotência, com o meu racismo, com a minha prejunção, né? Como eu vou seguir uma palavra de amor? Amando ou odiando? Respeitando ou idolatrando? Então, fique bem claro que o problema não é Jesus, mas a questão está em como nós, religiosos, interpretamos o ensinamento sagrado, sagrado é como eu interpreto, divino, que é além de como eu interpreto, de um avatar que nós chamamos de Jesus. Valeu? Valeu. Qual a diferença, Edson, de Jesus e de Cristo? Muito simples. Jesus é a palavra, é Deus em verbo. O Cristo é a essência da palavra. Os ensinamentos de Buda, Shiva, Krishna
Hermes Trismegisto, Malquisedeque, Antúlios, os ensinamentos pitagóricos, os ensinamentos de Sócrates. Ah, Edson, você está comparando esses aí com Jesus? Não, estou falando do conhecimento. Podem ser bem antagônicos. Mas quando eu sigo a Jesus em nome do amor, só em nome do amor, eu tenho ele como a chave hermenêutica fundamental, mesmo que em fragmentos, eu posso ver e reconhecer Cristo na boa intenção de alguém. Eu posso reconhecer em essência Cristo numa poesia, Cristo num decreto, Cristo até no atabaque eu posso reconhecer Cristo. Como eu também posso ver aonde está o anticristo, que é a revolta, que é o ódio, que é as maledicências, quando alguém que diz que é bom é preconceituoso. Quando alguém que diz ser cristão é racista, é homofóbico. Isso, para mim, é pior que o demônio, esse é o próprio diabo. Então, quando a gente segue a Jesus como chave hermenêutica, como essencial o ensinamento a ser seguido, a gente mais se cala para mais ser. E menos fala para menos pertencer, se mantendo, querendo ser aceito pelos outros. Então, o Cristo está no budismo. Desde que eu entendo que cristianismo é uma coisa, budismo é outra. O Cristo está no africanismo. Mesmo que eu entenda que o africanismo é uma coisa e o cristianismo é outra, mas o Cristo é a essência. Porque se eu não ver no budismo a essência do amor, como eu vejo no espiritismo, talvez, como eu vejo no catolicismo, como eu vejo no pentecoste, como eu vejo no evangélico, que tipo de Jesus ditador é esse que eu sigo? Nem sei se até ele é cristão, mesmo sendo Jesus. Ele é um Jesus que eu creio, mas não é o Jesus que me faz crer em mim, me iluminar. Então tem muitas coisas óbvias em 2023, meu amigo ou amiga, que me fez essa pergunta que vai muito pragmatismo, os dogmas, os sofismos, os apegos, as carências, as idolatrias. Mas tudo isso que eu estou falando se resume em duas coisas: carência e ansiedade. Por isso que eu sempre falo, fé com carência e ansiedade não dá certo. Eu não precisei ser cristão. Eu, por exemplo, eu sou do candomblé. Graças a Deus sou filho da vida, mas no candomblé eu sou filho de Oxaguian com Nanana Boruquê. Meu irmão, dificilmente vocês vão achar uma live minha, acho que tem uma, eu acho, eu vestido com roupa do candomblé. Por quê? Eu preciso dar testemunho da fé que eu tenho? Para quê? Para quem? Mas aí é o meu modo de pensar. Eu usava, se você vê, tem várias lives minhas com aquelas guias, mas a maioria era Chantala, que é uma espécie de terço indiano. Tem nada a ver com candomblé. Porque eu tenho vergonha do candomblé? Não, é porque o candomblé está em mim, eu não preciso provar, não preciso, tá aqui minha bandeira religiosa. Para quê? Eu não preciso dar testemunho. Eu sou a testemunha viva. Agora, não tem nada contra quem faz isso. Quem faz porque gosta, porque quer. Cada um no seu conceito filosófico, doutrinário e religioso. Então, a diferença de Jesus e de Cristo é nenhuma para o divino. Agora, para nós que consagramos o divino, do molde e do modo umbigo e cera do ouvido, o sujeira embaixo do nariz, com todo respeito, eu estou sendo bem franco, viu? Eu avisei que quem fizesse pergunta para mim a ser franco, como estou sendo, não estúpido, estou sendo franco. Eu vou ver o divino conforme eu me adapto para convenientemente seguir o bom, o bem, numa moral que eu tenho como sagrada. Então, eu vou puxar para o meu assado, eu vou puxar para o meu braseiro a conveniência. Então, muitas das vezes, eu vou perder mais o meu tempo falando em nome do diabo de que ganhar minha vida buscando Jesus. Ou eu vou perder o meu tempo cuidando da vida dos outros, o vizinho lá que tem a outra religião dele, que não tem nada a ver com a minha vida, de que cuidando da minha própria essência em Cristo, em nome de Jesus, filodoutrinária e religiosa.